Olá, você que nos acompanha aqui na 90.5. Está no ar o De Olho no Poder, o seu programa para colocar a política em dia. E hoje aqui comigo o ex-prefeito da Serra, Aldifas Barcelos, da Rede Sustentabilidade, que está se colocando aí como pré-candidato ao governo do estado. Boa tarde, prefeito. Seja muito bem-vindo ao estúdio da Jovem Pan News Vitória. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria estar aqui do seu lado, Fabiana. Prazer muito grande. Prazer estar falando com vocês aí que estão nos assistindo, nos lendo, nos vendo. É uma alegria muito grande. Prefeito, gostaria já de começar com uma decisão recente aí do seu partido, a Rede, né? Que aprovou aí no último sábado federar com o PSOL. Foi aprovado de forma unânime, então imagino que contou com o voto do diretório daqui do Espírito Santo. Como que o senhor viu, como que o senhor vê essa decisão? Assim, essa foi uma discussão a nível nacional, não foi a nível estadual, muito pelo contrário. Houve uma discussão muito grande, vários debates na questão nacional. É um partido, importante eu falar isso, que o partido continua como um partido, porque assim, muita gente confunde, vai fundir? Não vai fundir. Vai acabar a rede? Não vai acabar a rede. Então, assim, em primeiro lugar, é importante estar dizendo isso, que o partido Rede Sustentabilidade, né, que tem várias causas, principalmente a questão da sustentabilidade, a questão ambiental. Então, essa continua a nossa luta, a nossa causa. Continuamos defendendo muito isso. Vamos continuar vivos, mais vivos do que nunca. Então, assim, muito importante dar essa introdução para quem está vendo toda essa questão, porque muita gente está me perguntando o que mais aconteceu nesses últimos dias é se acabou a rede, se fundiu a rede. Não é isso, né? Eu entendo, tem um aspecto, né, muito positivo para nós enquanto partido. A Rede é um partido que tem uma importância grande aqui no estado do Espírito Santo, que teve candidatos a prefeito na eleição passada, teve candidato a vereadores, temos vereadores no estado todo, mas nós temos uma questão que precisamos de tempo de televisão, né? Estou sendo bem pragmático, né? Tem algumas coisas, lógico, que une os dois partidos nessa questão da sustentabilidade, nessa questão ambiental, na questão dos princípios, né? Da conduta ética, da coisa pública. E para nós, assim, eu estou sendo muito pragmático mesmo, ou seja, entendo que resolve também, com muita franqueza, assim, resolve. Não é um partido que a gente tem vergonha, muito pelo contrário, tá? Importante estar dizendo isso. Mas a questão de tempo de televisão, de tempo de rádio, que era uma limitação que a rede tem, acontecendo essa federação, isso resolve o nosso problema, né? Eu não sei, a gente não sabe o que o PSOL vai decidir sobre isso, eles vão ter provavelmente uma discussão também. A gente não sabe quando que vai ser isso. É lógico que tem um prazo até maio, 30 de maio, para definir isso, né? Espero que isso seja definido quanto antes. Mas, assim, é lógico que a gente está tentando fazer que haja um casamento natural, normal. Essas coisas não são fáceis, a gente entende isso. Eu estou muito tranquilo. É importante estar dizendo, sabe, que o nosso projeto é um projeto estadual. É importante estar falando isso. Nós não estamos atrelados a nenhum projeto nacional. É importante estar dizendo isso. Quero agradecer essa oportunidade dessa pergunta que você está me fazendo. O nosso projeto aqui é um projeto do Estado. Eu quero cuidar, se Deus quiser, da população do Espírito Santo. Respeito as candidaturas que são atreladas a projeto A, projeto B. Respeito as candidaturas que eu vejo claramente que é candidato por causa do projeto A, por causa do projeto B a nível nacional. Respeito quem está fazendo isso, mas não é o caso do Aldifas, não é o caso da nossa candidatura. O senhor falou do aspecto pragmático dessa federação. Sim. De forma pragmática, realmente resolve aí alguns problemas, né, algumas limitações da rede. Mas aí de forma ideológica, por que eu pergunto? Porque a rede hoje está no campo mais de centro-esquerda. O PSOL já é um partido muito mais à esquerda. E o senhor tem um perfil assim meio que de centro-direita, né? Como que o senhor vai resolver essas questões? O senhor vai acolher algumas bandeiras do PSOL? Não vai ficar meio complicado?
Olha só, a turma da direita me chama de esquerda, sabe? Ah, é? A turma da esquerda me chama de direita. Eu, assim, Aí isso... você fica mais no centro, Não, então. e a turma de centro me chama de esquerda também, de acordo com a ocasião. Assim, quando eu fui para a rede, o símbolo da rede, até se você perceber, assim, e quando há 6 anos atrás, quando eu fui para a rede, a nossa vontade, que foi determinada, que foi colocada, gente, olha, nós estamos acima dessa discussão de direita e de esquerda. Isso foi o motivo, um dos motivos, teve outros, tem a questão, a pauta ambiental, que é uma pauta maravilhosa que eu defendo, a questão da sustentabilidade, né, da seriedade dos princípios desse partido, vem aquilo que eu penso. Mas, do ponto de vista dessa discussão ideológica, a rede, e por isso que eu fui para a rede, que a gente estaria acima, não é questão do bem, acima do bem e do mal, não é isso, mas acima dessa questão da direita e da esquerda. Assim, o que eu tenho, eu até tenho anotado, tenho falado isso muito assim para as pessoas, assim, que a sociedade entende de direita, de centro e de esquerda, né? Que eu tenho visto, eu andei, dos 78 municípios, eu andei em 74, onde eu fui ouvir cada município, fazendo um programa de governo de município por município. Eu quero ser um governador municipalista. O que eu tenho observado? Né? Se ser de direita é a questão de ser conservador nos costumes, isso é ser de direita, vão me cravar como de direita. Se você ver a minha vida, se você ver o que, do ponto de vista da religião, do ponto de vista da igreja, vão me cravar de direita no que diz respeito a ser conservador nos costumes. Alguns me chamam de liberal, né? Porque, do ponto de vista de ser uma pessoa empreendedora, de ser uma pessoa que prima muito pela gestão, né? Que trouxe para a Serra alguns polos industriais, que trouxe para a Serra o polo tecnológico, que teve essa visão do ponto de vista de geração de emprego. Alguns me cravam, né? Por exemplo, do ponto de vista da economia, como liberal. É isso que acontece. E alguns me cravam de esquerda, pela questão, né, ambiental, pela questão da justiça social, por ser uma pessoa, do ponto de vista dos feminicídios, radicalmente contra. E como o senhor se crava, assim? É isso que eu ia falar para você. É isso que eu me cravo. Com muita tranquilidade, Fabi, assim, muita tranquilidade. Ou seja, nos costumes, eu sou conservador. Respeito todos. Foi assim. Importante dizer isso, assim, muito feliz de estar aqui para essa oportunidade. Foram, assim, 12 anos como prefeito e 2 anos como deputado federal. Nos costumes, sou conservador. E respeito a todos. Do ponto de vista da economia, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da eficiência, do resultado, se você verificar esses 12 anos, você vai encravar, né? E eu gosto disso. Eu sou gestor, as pessoas me conhecem a minha gestão, os resultados que nós conseguimos na Serra são algo assim impressionante. Quem viu a Serra 20 anos atrás e vê a Serra hoje, eu estou andando o Estado e as pessoas falam isso, ou seja, a Serra 20 anos atrás era uma coisa e hoje é outra. Isso é gestão na veia. Agora, se você pegar, né, o que nós fizemos enquanto prefeito, né, nos bairros mais carentes, o que nós fizemos de programa social na cidade da Serra, o que nós fizemos, um único município do Espírito Santo que criou uma Secretaria da Mulher, o que nós fizemos na área ambiental, assim, vão me cravar de esquerda. Então, assim, o que a gente fez do ponto de vista de justiça social, o que nós fizemos do ponto de vista desse investimento para a população mais pobre, da população com renda mais baixa, vão me cravar de esquerda. Ou seja, isso, assim, infelizmente, a gente não tinha essa discussão, né, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Ou seja, o que eu estou preocupado, Fabi, assim, é com a gestão, é com os resultados da gestão, com o olhar, sim. Ou seja, eu quero ser governador para olhar para todos, mas eu terei que ter um olhar especial para quem mais precisa. Eu vou ter um olhar especial para a população mais pobre. Eu vou ter um olhar especial para 390 mil habitantes que estão passando fome. Eu vou fazer isso. Agora, assim, eu não estou falando, sabe, assim, não só da boca para fora. Ou seja, veja a minha vida do ponto de vista do prefeito da maior cidade do Espírito Santo, com desafios enormes,
com a população de mais de 1.000 habitantes, né? E vai nos bairros da população, com a população de renda menor, como o Jardim Carapina, Vila Nova de Colares, Central Carapina, você vai ver trabalho social ali com força, você vai ver mudança de vida ali com força. Então, assim, por isso que eu quero ser governador. Eu vou respeitar a questões ideológicas de todos, como respeitei como prefeito da Serra. Como respeitei como prefeito da Serra. Então... Mas eu quero cuidar da vida das pessoas. Eu estou falando muito isso. Eu fui prefeito, Fabi, assim, com Lula, eu fui prefeito com Dilma, eu fui prefeito com Michel e fui prefeito com Bolsonaro. Assim, eu sei tratar isso, eu sei cuidar dessa relação, seja quem for o próximo presidente. Assim como eu fui focado na Serra, se Deus quiser, eu vou estar focado no Espírito Santo, focado na população, melhorar a vida das pessoas. Esse Estado, repito, como eu falei com você, eu estou andando o Estado todo. Esse Estado pode muito mais. A gente precisa ter aquele espírito de grandeza nisso. Como assim? Eu sempre tenho que falar um pouco da Serra, ou seja, quem viu a Serra 20 anos atrás, que era o patinho feio da Grande Vitória, hoje uma referência para o Estado todo, até para o Brasil, até para fora do Brasil, eu quero fazer isso no Espírito Santo. Entendi. Então, assim, para o senhor, a federação não cria nenhum empecilho para a sua pré-candidatura com seus eleitores, correto? Mas o senhor pensou em algum momento, cogitou sair da rede? Não. Assim, é um partido, repito, que me dá autonomia, me dá liberdade. Fui prefeito 6 anos dentro da rede. Eu fui o primeiro prefeito do Brasil da rede. Eu fui o primeiro prefeito reeleito do Brasil da rede. É um partido que me dá autonomia, que me dá liberdade. É um partido que nunca vem em cima de mim. Olha, você, Aldifas, o secretário tal tem que ser Beltrano, o secretário tal tem que ser... Se você pegar todo o meu secretariado, todo ele, técnico, nenhum secretário meu tinha indicação partidária. Você que está lendo, que está me vendo, que está me ouvindo. É fato, o Aldifas, quando foi prefeito, ele concretamente, a equipe dele era uma equipe de técnicos, secretários indicados pelo prefeito. Alguns partidos até reclamaram de mim porque me ajudaram a ganhar a eleição, mas o secretariado, eu não abria mão disso, tinha que ser técnicos, tinha que ser gente com competência, com experiência. Um pouco diferente ao que está acontecendo hoje, né? Por exemplo, se você pegar o governo de hoje, né? O PP tem uma secretaria, o PDT tem outra secretaria, o PV tem uma secretaria, o PCdoB tem uma secretaria, o PP tem uma secretaria. Todos, 9, 10 partidos têm um secretário lá no governo do Estado. Essa é uma das razões que os resultados hoje não são, poderiam ser muito melhores, não são bons em função disso. Então, assim, diferente do Aldifas, ou seja, 12 anos prefeito, a equipe dele, em momento nenhum, Fabi, em momento nenhum, a rede teve nenhum tipo de influência dentro do secretariado, né? Nós não tínhamos, se você pegar meus últimos 4 anos, qual era o secretário que tinha, né, uma filiação partidária? Nenhum deles, nenhum. Importante, te agradeço essa pergunta, assim, nenhum deles. Então eu tenho total autonomia, liberdade do ponto de vista. Ao contrário, eles me ajudam, como me ajudaram muito, repito, na questão ambiental, porque é uma pauta importante para a Serra, no caso foi o caso, vai ser importante para o Espírito Santo e para o Brasil e para o mundo. Só para a gente fechar essa questão do PSOL, Aldifas, eu conversei com alguns militantes do partido e há ali uma certa resistência, o senhor sabe que eles ainda vão definir essa questão pela federação ou não, há uma certa resistência de cravar essa federação tendo como obrigação, vamos colocar assim, não é a palavra mais adequada, mas obrigação de apoiá-lo para o governo do Estado. Eles gostariam de estar livres para apoiar quem quiser. Eu conversei com alguns militantes do PSOL, foi essa a conversa que eu tive com eles. O senhor já conversou com o partido aqui no Estado? Já foi falado essa situação para o senhor? O que o senhor acha a respeito? Como que o senhor vê? Primeiro, assim, eu encaro isso com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Ninguém é obrigado a apoiar ninguém é obrigado a votar em ninguém, nós estamos numa plena democracia. Então, assim, eu valorizo muito isso, respeito, né, toda decisão, no caso, que vier a tomar a nível nacional e aqui no Espírito Santo, ou seja, de forma muito tranquila.
repito, disputei 4 eleições, ganhei as 4, sinto, acima de tudo, as mãos de Deus em todas as 4 eleições. Quem viu como é que foi a minha vitória 5 anos atrás, numa reeleição, eu 40 dias em cima de uma UTI, eu sempre falo para as pessoas que a resposta é que eu vivo de milagre e esse ano vai ser mais um milagre e vai ser perfeito. Então, assim, eu tenho muita fé nisso, isso não é otimismo, é fé mesmo. Então, assim, eu estou muito tranquilo, sabe? Então, todas as 4 eleições, Deus nos abençoou, me deu a vitória e vai me dar essa vitória novamente. Eu sinto isso a cada dia que passa. Vou respeitar a decisão que o PSOL tomar, se vai federar, se não vai federar, se federar, se é uma decisão a nível nacional, não é uma decisão a nível estadual, se vai federar e se é estadual, né, entender que tem um outro projeto melhor do que o nosso, né, que eu falo que não tem, mas eu respeito isso, outro projeto melhor, e se caminhar por isso, vou respeitar de forma muito tranquila. Eu procurei, né, já tive algumas vezes com a vereadora Camila? Já tive com ela algumas vezes, me atendeu muito bem, foi uma conversa muito boa, democrática, respeitosa. Eu pedi uma agenda, né, através, né, de uma outra importante militância que tem no partido, a ex-deputada, eu pedi uma agenda, isso foi semana passada, estou esperando ter essa agenda, mas assim, de forma muito tranquila, assim, nada imposto, nada assim, do ponto de vista de nenhuma imposição, eu não quero isso, não desejo isso, e quero que eles fiquem bem à vontade, assim. Eu repito, esse projeto é um projeto para o Espírito Santo, é um projeto que o Espírito Santo pode muito mais. Repito, como eu falei para você, rodeio 78 municípios, ouvindo cada município. Estamos fazendo um programa de governo municipalista, eu tenho pregado isso, eu fui prefeito, sei da importância de ser municipalista, então é isso que eu vou fazer. Então, repito, faltam só 4 municípios, onde a gente está fazendo o programa por município, o que é prioridade para o município, o que é urgente, o que é importante para cada município. Começamos agora a fazer também um programa de governo por segmento. Vamos convidá-los, sabe, assim, de forma muito democrática, de forma muito transparente. Agora, é importante dizer isso, muito importante dizer isso, como eu falei no início. O nosso projeto não está vinculado a projeto nacional nenhum. Eu tenho a autonomia do meu partido, porque são 2 partidos. Eu tenho, importante estar dizendo isso para você, que eu não falei isso para ninguém, eu tenho a autonomia aqui no Espírito Santo, que, por exemplo, chegou lá em maio, né, em agosto, essa federação escolheu um candidato a presidente. Eu tenho autonomia aqui no Espírito Santo para ficar com outro candidato. Então, assim, ou seja, não tem nenhum tipo de risco de ser expulso do partido, né, porque eu já conversei isso com o partido a nível nacional, ou seja, se houver havendo a federação e essa federação optar por um candidato a presidente, diferente do que seja bom para o Espírito Santo, bom para nós vamos ter a liberdade de ficar com outro candidato. Deixa eu só então emendar com outra pergunta. Porque da outra vez que eu falei com o senhor disse que a rede estava num patamar que não ia ficar nem com Lula, nem com Bolsonaro, né? Pelo menos no primeiro turno. E agora a conversa já é outra, né? A Marina Silva, que é a principal liderança aí do partido, ela já disse que há uma possibilidade, sim, que ela não tem nada contra o Lula, que há uma possibilidade de, para derrotar Bolsonaro, conversar com o Lula. Então, nessa possibilidade da rede, de repente, fechar um apoio para o Lula, o senhor fica neutro? Ou o senhor sobe no palanque e pede votos para o Lula? Olha só, tem muita discussão aí, né, pela frente. Mas, repito, independente da decisão da federação e da executiva do nosso partido, tá bom? Eu, enquanto Aldifas, enquanto Espírito Santo, enquanto Rede Espírito Santo, teremos a liberdade de ficarmos ou não ficarmos.
Mas isso o senhor não decidiu ainda, então? Se vai ficar ou não? Se vai apoiar alguém ou não, a assim, presidente? Nós não decidimos. Vamos ter essa discussão a nível aqui do nosso estado. Vamos conversar com o nosso grupo aqui no Espírito Santo. Tem alguns interesses aqui do Espírito Santo que precisam ser levados em conta. Acho que a gente precisa levar isso em conta. Tem algumas coisas do ponto de vista eleitoral que precisamos levar em conta aqui no Espírito Santo. A pauta aqui para o Espírito Santo, ou seja, tem uma série de questões que a gente tem que discutir aqui no Espírito Santo. Assim, o meu foco, a minha preocupação, a minha energia está para ser governador do Espírito Santo, ser o melhor gestor que o Espírito Santo já teve, fazer o que nós fizemos na Serra, fazer em todos os municípios desse estado. Estou com muita disposição, sei fazer, estou preparado para ser governador desse estado, sei montar equipe, sou gestor, tenho experiência como gestor, a população sabe disso. Então, assim, eu assim, como gestor, que eu entendo que precisa de gestor, o Estado hoje financeiramente está muito bem, obrigado, não estou exagerando, questiono até algumas obras, algumas coisas que o atual governo tem, porque para mim falta organização, falta planejamento, falta discutir com a sociedade. Uma coisa é ficar fazendo obra de interesse de político, outra coisa é fazer obra de interesse da população. Tem muito esse questionamento aqui nas obras que o Espírito Santo está colocando. Assim, eu soube que houve até num palácio, um prefeito de uma grande cidade desse estado, numa cerimônia lá no palácio, falou que o governador está igual a Silvio Santos, jogando dinheiro para cima, porque é tanto dinheiro que tem. Então, assim, precisamos botar ordem nisso, precisamos botar organização nisso, planejamento disso, ter visão de resultado, transformar esse estado em coisa grande. Não é porque a gente está do lado de Rio, São Paulo, Bahia, Minas, que nós não podemos ser grandes. Nós podemos ser. E aí eu, na minha experiência como prefeito da maior cidade do Espírito Santo, sei como fazer isso, estou com disposição de fazer isso, com muita vontade e com muita garra para fazer. Aldivas, na semana passada, o superintendente da Polícia Federal, aqui nessa mesma bancada, admitiu a possibilidade de concorrer ao governo do estado. Essa semana, o deputado federal Felipe Rigoni também, né, admitiu e já até lançou sua pré-candidatura ao governo. Além desses nomes, tem ainda o do Guerino, o do Eric Musso, todos assim, mais ou menos no mesmo espectro político que o senhor, né? E aí, eu gostaria de te perguntar, ter tantos candidatos assim ao governo é ruim ou é bom para sua pré-candidatura? Olha só, essa é uma outra questão assim, que talvez alguns políticos não morram muito de amores por mim. Eu tenho uma certa independência de muita gente, né? Ou seja, eu disputei 4 eleições, ganhei as 4 eleições. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, e a população. Fui prefeito da Serra, ganhei 3 vezes. Fui deputado federal mais votado desse estado em 2010. Proporcionalmente, ainda foi o mais votado. Do ponto de vista, eu tive quase 9% dos votos só para deputado federal no Espírito Santo. Então, assim, as nossas eleições, eu preciso de todos, mas, assim, importante estar dizendo isso, assim, o nosso projeto também, sabe, Gabi, você não está atrelado a nenhuma vontade ou desejo de político A, de político B, de político C. Assim, essa quantidade de candidaturas, lógico, nos assusta até um pouco, ou seja, também um sinal que tem alguma coisa errada no governo aqui, no governo do estado, viu? Assim, com todo o respeito aí à pessoa do governador, mas tem uma coisa errada, e tanto candidato a governador assim, o que estão vendo aí que todo mundo está lançando a sua candidatura? Respeita a candidatura de todos, né? Isso é bom para a democracia. Por outro lado, a gente tem que enxergar isso, que isso é bom para a democracia, isso é bom para o eleitor, isso valoriza todos, sabe? O senhor tem conversado com outros pré-candidatos? Eu tenho conversado. Com quem? É importante dizer, né, que o nosso projeto é um projeto um tanto independente. Serei saber ser governador, seja com qual for o presidente, assim como fui prefeito, com 4 ex-presidentes que fui,
e conseguimos as coisas, né? Eu sempre distribuo uma revista mostrando as coisas que nós conseguimos com todos os 4 presidentes, coisas impactantes para a cidade da Serra, independente da questão partidária ou ideológica que ele, né, colocar, mas assim, nós conseguimos para a cidade da Serra e eu vou conseguir para o Espírito Santo grandes coisas para esse estado, independente de quem for o presidente, porque eu repito, tenho experiência, sou gestor, estou preparado para ser governador, sei montar equipe, sei fazer as coisas acontecerem em Brasília, na nossa cidade, eu vou conseguir muito mais no estado do Espírito Santo. Mas o nosso projeto não está atrelado, importante, eu estou falando isso pela segunda vez, a projeto nacional ou a candidatura nacional nenhuma. Eu estou querendo ser, se Deus quiser, serei governador desse estado pensando na população do Espírito Santo. Mas tenho conversado com todos, ou seja, eu, com exceção do atual governador, todos os candidatos, eu não tenho dificuldade, ou seja, a política tem que ter isso, ou seja, é importante o diálogo. Então, assim, isso é fundamental, isso é uma ferramenta que a gente tem que usar, então eu não tenho dificuldade em conversar com ninguém, já conversei, vou conversar, nós temos até, porque assim, algumas pessoas pensam que as candidaturas, chegar agora no dia 2 de abril, já estão definidas. Você que está nos ouvindo, nos vendo e nos lendo, ou seja, não, de maneira nenhuma. Ou seja, um prazo agora, dia 2 de abril, é para filiação. O prazo para definir a candidatura é 2 de agosto. Então, do dia 2 de abril até 2 de agosto, vão ter muitas conversas, né? Eu não acredito nessa quantidade tão grande de candidatos também, vão dar quase 10, ou seja, então nesse período de 2 de abril até 2 de agosto vão ter muitas conversas, né? Não é provável que um, que outro, que A, que B pode acontecer uma composição, isto é possível, eu acredito que isso é possível. O senhor trabalha com essa possibilidade? Eu acredito que isso é possível, ou seja, enquanto candidato, né, vamos estar abertos a essas discussões, né, não abrindo mão de quê? De princípio, não abrindo mão do projeto maior, não sou governador pelo poder, saí da Serra da forma como eu entrei, de forma muito tranquila eu falo isso, as pessoas sabem, né, da nossa história de vida, da nossa ética, dos nossos princípios, dos nossos resultados. Eu vou levantar essa bandeira, ou seja, você conhece o Aldifas, né, durante 14 anos que está na política, né, com 3 mandatos de prefeito e deputado federal por 2 anos, ou seja, como é que foi o comportamento ético, de princípio, do Aldifas, né? Como foram os resultados desse mandato para a sociedade, ou seja, o quanto ele serviu à população, é por isso que eu estou nisso. Então, eu acredito e eu estou nisso, ou seja, para a gente construir um projeto para o Espírito Santo, para o nosso estado ser grande, para a gente pensar grande, para nós sermos um exemplo, sabe, do ponto de vista de resultado de gestão para esse país. É o que eu sonho e nós vamos trabalhar muito, repito, vamos entrar agora numa fase de definir os programas de governo por área, por segmento, e vou convidar todos para participar, a academia, todos para participar desse debate, do ponto de vista do programa de governo. Vou te dar aqui de primeira mão, vamos fazer o nosso pré-lançamento da campanha no dia 30 de abril. Dia 30 de abril vamos fazer o nosso pré-lançamento da campanha. Agora vamos conversar, depois do dia 2 de abril, vamos continuar conversando, né? Porque assim, até 2 de abril agora, os partidos estão muito preocupados em montar as chapas, que isso é isso que acontece. A questão principal, essa dia 2 de abril, também é montar chapas. Depois de chapa montada, de 2 de abril até 2 de agosto, a discussão vai ser essa coisa da coligação, de um das abrir, alianças, de fazer chapa, de vice, de senador, isso que vai acontecer. Mas, Aldifas, só para a gente encerrar esse primeiro bloco, o senhor falou do lançamento da sua campanha, né, para pré-candidatura ao governo, agora dia 30 de abril, mas o senhor também falou que trabalha com a possibilidade de composição. Só que composição é aquilo, um tem que abrir mão. O senhor considera essa possibilidade do senhor abrir mão à candidatura ao governo ou a sua candidatura é irreversível? Olha só, primeiro, assim, essa palavra irreversível é algo muito forte, né? Primeiro, ou seja, cada dia que passa eu estou mais animado, mais focado. Repito, rodei os 74 municípios, ouvi cada município, as lideranças de município, não só a liderança política, do comércio, das igrejas, ouvi todos. Ou seja, foi uma caminhada grande, longa,
para construir esse programa de governo. Então, gente, nós vamos fazer, sabe, como eu quero ser um governador municipalista, e acho que rodeia todos, agora vamos fazer um programa por segmento, ou seja, o nosso programa, se Deus quiser, o nosso projeto, independente da pessoa do Aldifas, será o melhor programa, o melhor projeto. O Aldifas, repito, foi prefeito da maior cidade do Espírito Santo, ajudou, não fiz sozinho e não fiz tudo. Importante estar dizendo isso. Não fiz sozinho, não fiz tudo. Mas ajudou a transformar a cidade da Serra, tem experiência para isso, sabe, né, liderar como gestor, se sente preparado, né, se preparou durante esses anos todos, né, para ser governador desse estado. Agora, eu vou conversar, né, com todos os partidos, não tenha dúvida disso, sabe? Mas o senhor considera essa possibilidade de abrir mão em nome de um projeto maior? Olha só, o meu coração, né? Eu sou uma pessoa muito espiritual. Eu não falo isso da boca para fora, sabe? Repito, como eu falei no início, eu cheguei onde eu cheguei aqui, foi pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Quem se lembra do que aconteceu comigo há 5 anos atrás, dentro de uma UTI, entre a vida e a morte, e ganhar aquela eleição, isso para mim é algo que eu não vou esquecer jamais. E quem vivenciou aquilo deve lembrar o que aconteceu. Então, assim, eu sinto que essa é a vontade de Deus para a minha vida, de ser o governador desse estado, de servir esse estado, de ajudar as pessoas, de transformar vidas. O poder, né, de um bom gestor, de transformar vidas é muito grande. Assim, é o que eu quero fazer, é o que eu desejo fazer para a população do nosso estado. Agora, eu não posso estar sozinho. Isso é importante, né? Eu não posso estar sozinho, então eu tenho que ter, durante esses próximos meses, eu vou ter muita habilidade, muita sabedoria. Deus vai me ajudar nesse processo a trazer outros atores para esse projeto, a trazer outros partidos para esse projeto, a trazer outras pessoas para nos ajudar, sozinho não posso fazer, na construção daquilo que nós vamos apresentar para a sociedade no dia 27 de abril. Dia 30 de abril, aliás. Bom, você que nos acompanha aqui na 90.5, nós estamos conversando com o ex-prefeito da Serra, Aldifas Barcelos, que tem se colocado aí como pré-candidato ao governo do estado nas eleições deste ano. Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí que é rapidinho. Estamos de volta aqui na Jovem Pan News Vitória, no programa De Olho no Poder, para colocar a política em dia. E hoje aqui comigo o ex-prefeito da Serra, Aldifas Barcelos, que já falou sobre sua pré-candidatura ao governo, que tem autonomia da rede para apoiar ou não candidato à presidência. E nós vamos continuar falando sobre isso, né? E o senhor falou no bloco anterior que já conversou com quase todos os pré-candidatos ao governo, com o senador Fabiano Contarato também. Pergunto por quê. Ele já foi seu aliado, o senhor aí esteve junto com ele na eleição aí para Senado. E hoje ele é pré-candidato ao governo também, pode concorrer contra o senhor. O Contarato não esteve junto, não. Nós que colocamos o nome dele para candidato, nós, quando eu falo o nosso grupo, mais o nosso partido, que deu a ele toda a estrutura, que deu a ele, eu acho que se ele não nega isso, do ponto de vista dele virar senador como virou. Mas assim, bola para frente, seguir em frente, né? Eu sempre tive o passado como medida mínima para o meu futuro. Sempre tive isso desde os meus 18, 19 anos, essa foi minha meta. Então, olhar para frente. Ele vai vir candidato a governador? Assim, eu respeito se ele vier, né? Mas a gente tem muita dúvida, né? Do ponto de vista dessas colocações. Mas eu não tenho conversado com ele, não, sobre essa questão. A última vez que eu tive com ele, o ano passado eu tive com ele uma vez só, que foi no início de dezembro, na saída que nós conversamos sobre isso, a saída dele da rede. Vocês não têm hoje, então, nenhuma relação? Repito, a última conversa que eu tive com ele, eu tentei o ano passado conversar com ele, a última conversa que eu tive com ele foi na primeira semana de dezembro, ou na segunda, no aeroporto, onde nós tratamos da saída dele do partido. Depois disso, nunca mais conversei com ele, nunca mais por telefone nem pessoalmente. E foi uma conversa amistosa ou não?
tranquila, do ponto de vista mesmo que foi tratado, foi a saída dele, né, do partido. Ele entendeu, né, de forma muito tranquila também, e isso aconteceu. Mas, repito, olhar para frente, desejo que Deus continue abençoando a vida dele, a saúde dele, a vida dele como pessoa, como parlamentar, e olhar para frente, e cuidar da nossa vida também, olhando para frente. Aldifas, o delegado Eugênio Ricas, quando esteve aqui na semana passada, ele disse que Paulo Artung, o ex-governador Paulo Artung, estava incentivando ele ali na pré-candidatura. No seu caso, Paulo Artung também te incentiva na pré-candidatura ao governo? Assim, primeiro, o lançamento da candidatura nossa, repito, o pré-lançamento, que vai ser agora, no dia 30 de abril, ele nasceu, primeiro, de uma questão que eu coloco, repito para vocês, eu sou uma pessoa espiritual, de que Deus colocou isso no meu coração, essa vontade de ser governador. Paralelo a isso, eu rodei durante, né, esses 8 meses todo o estado do Espírito Santo, percebi que o Estado pode mais, percebi que não fazia muito mais no campo da educação, da segurança, da saúde, da agricultura, do desenvolvimento econômico, da questão do saneamento, ou seja, eu percebi isso, eu tenho dados concretos, como é que a gente pode melhorar isso. Então, e esse projeto ele foi nascendo a cada dia, a cada mês, nós fomos construindo tudo isso. Conversar com o ex-governador, conversei, é uma liderança importante, tenho experiência de 3 vezes, né, governador desse estado. Nós temos que olhar, né, do ponto de vista para trás aí, e ver da transformação que houve quando ele foi governador pela primeira vez nesse estado, mas eu entendo que o estado precisa de novas lideranças para o Estado. Ou seja, o próprio governador ele coloca muito a questão da necessidade de ter lideranças no Brasil, ele coloca muito isso, a necessidade de ter novas lideranças no país, é a mesma coisa no Espírito Santo. Nós precisamos ter novas lideranças aqui no Espírito Santo. O atual governador já foi governador 2 vezes, já foi vice-governador, importante registrar isso, a gente, né, nós temos que ter memória, né, resgatar essa memória. Então, o atual governador já teve 2 oportunidades de ter os resultados, e já foi vice-governador também, não teve os resultados que nós da sociedade esperávamos que tivesse. O ex-governador já foi 3 vezes, então está na hora de novas lideranças, né? Agora, tem que ter novas lideranças com projeto, novas lideranças que têm experiência, novas lideranças. A gente não pode também apostar no escuro, né? É importante estar dizendo isso. É por isso que eu me sinto preparado para ser governador desse estado. Então, quem seria uma aposta no escuro, Aldifas? Assim, eu não posso, estou aqui para julgar ninguém, repito, né? Isso é a sociedade que vai fazer, a população que vai fazer. Eu falo que, assim, que é importante a gente estar apostando em novas lideranças, como eu coloco, o Estado está precisando disso, repito, está na hora disso, então é importante surgir isso, mas é importante também, né, em função da responsabilidade na governança desse Estado, algumas coisas não pode se perder, como a questão da responsabilidade fiscal. Aquilo de bom que o atual governo esteja fazendo, eu vou dar sequência, vocês não tenham dúvida disso. Aquelas obras importantes que estão sendo executadas, que não vai terminar esse ano, eu vou terminar essas obras, como eu fiz na Serra. Então, assim, eu vou fazer isso também no governo do Estado, mas é importante alguém que saiba fazer isso, sabe, Fabi? Alguém falou, estava explicando ontem, como é que você conseguiu tantos resultados assim? Eu, quando fui prefeito, sempre falava para a minha equipe, não vamos deixar fazer as coisas no último ano de governo. Sabe, a gente tem visto o atual governo, por exemplo, fazendo muita coisa nesse ano, sabe? Assim, então, isso está errado, porque na vida, né, cada um tem mais um ano, mais um dia. A gente está conversando aqui sobre tempo, ou seja, cada dia é mais um dia, cada ano é mais um ano. No poder público, no setor público, é cada dia menos um dia, sabe? Então, assim, o gestor tem que ter essa visão, essa experiência, e eu tenho. Então, assim, tem que ser governador todos os anos, tem que ter resultado todos os dias, tem que produzir todos os dias, tem que cobrar da equipe todos os dias. Então, assim, eu sei fazer isso. É por isso que eu estou colocando isso da minha experiência, né, que é grande, para o Estado do Espírito Santo, que precisa ter novas lideranças, mas com responsabilidade, com projetos, com experiência, e eu vou apresentar isso para a sociedade. Pela forma que o senhor fala a respeito da gestão Casagrande,
a gente pode concluir que o senhor e Casagrande não estarão juntos no segundo turno? Olha Veja só, que eu não disse quem vai passar para o segundo turno, assim, mas se estarão juntos. Eu tenho muitas críticas ao atual governo e estou fazendo essas críticas, né? Não, assim, nada contra a pessoa dele. Repito, até as obras que estão aí, e eu vou dar sequência, né? Mas assim, você pega alguns dados que estão claros, e eu tenho anotado esses dados em função de que deu nos grandes jornais. Você pega o jornal Estadão, no dia 15 de setembro, o Espírito Santo é o pior ambiente de negócio do Brasil. Você pega, que saiu no Globo News, no dia 13 de setembro, do ponto de vista, nós estamos entre as 3 piores saúdes do Brasil. Se você pegar, que deu aqui no grande jornal, aqui no dia 14/10, nós somos um dos piores estados que apura crime no Brasil, um dos piores. Né? Se você pegar do ponto de vista da questão dos presídios, também somos um dos piores. No dia 20, né, de outubro, no grande jornal aqui no Espírito Santo. Se você pegar a questão do PIB do Espírito Santo, foi o pior PIB do Brasil. Se você pegar a questão do saneamento básico, deu, né, na Folha Vitória em novembro do ano passado, o estado é o 6º pior estado em saneamento básico. É isso, sabe? Assim, então, se eu estou fazendo essa série de críticas e eu tenho propósito diferente de tudo isso, como é que eu vou apoiar o atual governo? Não tem cabimento, é um contrassenso muito grande da minha parte. E eu repito, eu não estou nisso do poder pelo poder, eu não estou nisso, né, do ponto de vista de cargo, atrás de secretaria, eu não estou nisso por causa disso, não, sabe? Assim, então, estou muito tranquilo na minha independência, mas vou buscar, repito, outros grupos, outros projetos para me ajudar a ganhar a eleição e a governar também. Nas suas redes sociais, o senhor fez algumas postagens falando a respeito da segurança pública. Sim. E até citou lá que os policiais merecem salário digno. Sim. Aí eu gostaria de perguntar, qual que é esse salário? Se tem um valor já definido Sim. na sua cabeça? E se a pauta da segurança pública ela vai ser aí sua principal bandeira durante a campanha? Repito, eu vou ser um governador municipalista, né? Vou cuidar dos municípios e, ponto de vista dos segmentos, são 2 questões. Primeiro, o emprego, e eu sei gerar emprego, sabe? Repito, criei polos industriais na Serra, criei polos tecnológicos na Serra. A Serra foi o município que mais gerou emprego. Precisamos gerar emprego no sul do nosso estado, na Grande Vitória, no Noroeste. A questão do desemprego é o nosso objetivo primeiro. E o segundo, sim, será a segurança pública. Tenho conversado com a categoria, tenho conversado com todos da Polícia Militar, da Polícia Civil. Foi criado uma expectativa para essas categorias e não foram cumpridas. Está faltando diálogo, está faltando transparência, está faltando chamar essa turma e falar, olha, está aqui os números, isso pode, isso não pode, nós vamos até aqui, primeiro ano vamos fazer isso, segundo vamos fazer isso, terceiro vamos fazer isso, quarto ano vamos fazer isso, com responsabilidade, pé no chão, mas olhando no olho da categoria e aquilo que foi colocado se cumprir, mas de forma, repito, transparente, com responsabilidade. Também sei fazer isso. Sou economista, já fui secretário de planejamento desse estado, conheço os números, ou seja, pode muito mais. Então, ou seja... Mas o número definido o senhor ainda não fala, não tem, né? Não tem como. Tem discutido isso com a categoria, tem conversado com a categoria, seja dos cabos soldados, dos oficiais, tem conversado com todos, buscando entender isso. Mas, repito, olha, falta diálogo com a categoria, falta gestão, falta estrutura, eles não reivindicam só salário, não. Salário também, porque assim, as informações que eles passaram para nós, que o pior salário é do Espírito Santo. Então, assim, a gente precisa mudar essa realidade, sabe? Essa coisa do plano de carreira, precisa rever, precisa combinar isso, assim, e ser responsável e transparente, né? É o que a gente vai fazer, se Deus quiser, não só com essa categoria, mas com todas. Bom, hoje é quinta-feira, dia de TBT político, e eu gostaria de voltar aqui no tempo um pouquinho sobre a sua relação com o atual prefeito, Sérgio Vidigal. Vocês eram aliados, imagino que até 2008. Isso. E depois dali aconteceu alguma coisa que o senhor foi para um lado, ele para outro e continuam dessa forma. O que aconteceu ali de específico que fez com que vocês se distanciassem até hoje? E aí eu já emendo com outra pergunta. Há alguma possibilidade de vocês voltarem a ser aliados?
Vou da última para a primeira. Ok. Total. Gostaria muito. Já tenho falado isso para muitas pessoas. Assim, já passou. É bom ter paz. Assim, até como cristão, eu preciso dar um bom testemunho, sabe, em relação a essa questão. Então, assim, para mim, já passou. Não sou candidato a prefeito, sou candidato a governador. Preciso muito da Serra. Se Deus quiser, governador, vou ajudar a todos, mas vou ajudar a Serra também. Ele prefeito e eu, governador, vou ajudar, vou buscá-lo como governador, se Deus quiser, do ponto de vista que a gente poder fazer muito mais pela cidade. Então, assim, quero viver em paz, quero ter muita tranquilidade nisso. É isso que eu quero, assim, de verdade. Não estou falando isso da boca para fora, não estou aqui falando até como cristão e não como político, tá? Essa é uma questão. A questão, sim, que já passou, foi uma coisa muito lá atrás, né? Em 2000, ele me lançou em 2004, foi ele que me lançou. Em 2006, eu apoiei ele, sim, para governador, a esposa do deputado federal, apoiei, a sociedade sabe disso, a classe política sabe disso, as pessoas sabem disso, que houve, sim, esse meu apoio. E em 2008, eu termino o mandato como um dos melhores prefeitos do Brasil, um dos melhores, com quase 90% de bom e ótimo. Tinha que concluir algumas coisas, mas a gente não conseguiu concluir, e aí não pude disputar, por uma questão partidária, não pude disputar a reeleição, e pronto, foi isso. Mas assim, já passou, olhar para frente, né? Aquela coisa que eu falei, né? Como o passado serve como medida mínima para um futuro melhor. Então, assim, quero muito viver em paz e que Deus abençoe a gestão, a vida, a família. É isso que eu desejo. É possível o senhor ainda disputar a Prefeitura da Serra ou o senhor já se aposentou como prefeito? Olha, você está me chamando de velho aí, mas tudo bem. Me chamaram isso ontem de velho. Encontrei ontem lá em Colatina um camarada que eu fui secretário de Vila Velha, muito novinho. Eu fui secretário de Vitória com 25 anos de idade, né? E aí encontrei um colega que foi secretário de transporte na época, olhou assim para mim e falou: olha, Aldir, você envelheceu e agora hoje você fala isso comigo, que eu estou na hora de me aposentar. Mas assim, projeto nosso não é isso. Nosso projeto é ser governador desse estado. Eu creio que eu vou ser o governador desse estado, repito, para fazer pela população. O que eu fiz na Serra, eu quero fazer para esse estado. O que eu fiz para 500 mil de habitantes, eu quero fazer para 4 milhões de habitantes. Bom, o senhor já tem rodado aí os municípios, falou que já foi em 74, já tem apoio de segmentos para sua pré-candidatura? As pessoas têm me recebido muito bem, sabe, Fabi? Isso é algo que tem me motivado cada vez mais, me incentivado cada vez mais. As pessoas têm muita curiosidade. O que nós fizemos, repito, não fiz sozinho e não fiz tudo, mas o que nós fizemos na Serra, como é que nós diminuímos o índice de criminalidade na Serra. As pessoas me perguntam isso, como é que a gente conseguiu fazer tanta coisa. A Serra, nós não éramos a cidade mais rica, nem absoluta, quando temos absoluto, nós perdemos para a capital. Por exemplo, em termos proporcionais, dividindo a receita pela população, eu estou entre as 70 piores receitas. Mesmo sendo dos 78, nós estamos entre as 70 piores receitas. Como que a gente conseguiu fazer hospital, UPA, escola de tempo integral, creche, pavimentação? Como que a gente conseguiu fazer tanta coisa? Então, isso, as pessoas têm curiosidade, perguntam isso para mim, elas ficam... Elas se encantam do que a gente fala para elas. Então, assim, eu tenho sentido assim, muita adesão a esse projeto, né? Falo para eles por que eu quero ser governador, dou direito à palavra deles. Eles têm muitas propostas interessantes. Nós temos problemas, assim, o problema de água que aconteceu não foi só na Grande Vitória, não. Nós temos problema de água no estado, em vários municípios. Não estou exagerando para você, em vários problemas, falta de água. Não é só em São Mateus que falta água, não é só na Grande Vitória, não. Tem muitos municípios. O problema de saneamento é grave. Você pega São Mateus, não tem saneamento. Você pega aqui João Neiva, é zero de saneamento. São Mateus é zero de saneamento. Então, assim, essa é a realidade do ponto de vista do Estado do Espírito Santo. Então, as pessoas têm colocado isso. Do ponto de vista da agricultura, quanta proposta eu tenho colhido, né, com essas pessoas. Então, as pessoas estão participando
estão colocando propostas por município, e eu estou gostando disso, e cada dia que passa mais animado, e conseguimos formar a nossa chapa, coisa que não está fácil, formar uma chapa estadual de federal. Então nós conseguimos fazer a nossa chapa estadual federal. Vou fazer a rede, se Deus quiser, vai fazer um federal e 3 estaduais, né? Essa é a nossa meta. Eu sempre falo isso assim, nós vamos fazer 3 estaduais e um federal, e temos chapa montada. Os partidos estão desesperados nessa altura de campeonato para montar a chapa. A gente veio trabalhando de forma muito coletiva, ouvindo as pessoas, e eu tenho certeza que vai dar certo. Bom, a gente já está chegando ao final, mas eu não poderia deixar de... Pois é, passa rápido. Não poderia deixar de fazer essa pergunta. Ai, meu Deus. Eu queria saber qual que é a origem do seu nome, o que significa Aldifas. Não, tá interessante, assim, as pessoas estão me chamando de Audifax, né? Eu até falei, anota o que eu estou te dizendo, tá? Eu sei que é concorrência, mas é o William, do Jornal Nacional é o William Bonner, que é o, né? Ele vai chegar no dia 7, em outubro, ele vai falar no Jornal Nacional. O Espírito Santo ganhou a eleição, Audifax ganhou a eleição lá no Espírito Santo, porque ele não sabe que a pronúncia é Audifas, né? É um nome grego. Todos os meus... A minha irmã é grego também, Tessalônica, é outro nome grego. O nome dos meus tios, da parte de pai, todos nomes gregos. Áquila, Átila, Arnóbio, tudo. Meu pai era Aldifas, algumas pessoas até confundem aquela estrada Serra Jacaraípe, leva o nome do meu pai, porque o meu nome é Aldifas Charles Pimentel Barcelos. E o nome do meu pai é Aldifas Barcelos Neves. Então, aquela estrada não leva o nome meu, nem podia ser, e sim do meu pai, uma ação lá atrás. E a origem da parte do meu pai são muito católicos, né? E tem um santo, vou falar aqui de primeira mão aqui para vocês, talvez vocês nem saibam disso. Tem um santo que comemora, que é no dia 19 de janeiro, um santo, né, católico. Hoje eu frequento, né, a minha igreja, a Igreja Batista, sou evangélico desde 82, de 2 de agosto de 82, mas comemora no dia 19 de janeiro um santo chamado Aldifas, né? Santo grego, né? Então isso é a origem. Respondi? Bom, respondeu. Contei muita história aqui, né? Muito obrigada, Aldifas. Muito obrigada a você que nos prestigiou com a sua audiência em mais um programa de Olho no Poder. Toda quinta, às 16h, temos um encontro marcado aqui para colocar a política em dia. Se você perdeu os programas anteriores, todos estão disponíveis no portal Folha Vitória. Muito obrigada e até a próxima.